Alô, amigos do Urbano! Começa o último episódio da temporada 2024 do Amigos do Urbano, o único podcast que insiste em falar, Fernando, da ainda eterna, gloriosa história do Santos Futebol Clube. Tudo bem com você, meu camarada? Vini, tudo muito bem. Final de ano, momento de reflexão na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e também na nossa relação com o Santos. O ano 2024, um ano atípico, né? Esperamos nós que tenha sido um ano atípico, né, Vini? E que não vá se repetir, mas depois de toda a tragédia de 2023, vamos ver o que nos reserva 2025, Vini. Eu acho que é difícil piorar, hein, cara? Não, sempre dá. Sempre podemos piorar, a gente não pode nunca menosprezar. Duvidar, isso. Menosprezar e duvidar. Cartola alvinegro. Dos gestores santistas, mas dificilmente a gente vai viver dias piores do que 2023. 2024, por que não, né? Foram dias ruins pela consequência do que aconteceu, mas estamos gravando isso no dia 13 de dezembro, inclusive a gente vai postar o programa hoje mesmo, né? Porque a gente já explica por quê. E vai ser o último dessa temporada. Esse é o episódio de 98, ou seja, logo no começo do ano que vem chegaremos no número 100, um marco histórico pra gente, né? Infelizmente o Amigos do Urbano ainda não viu o Santos ser campeão, né? O projeto Amigos do Urbano. Viu? Do quê? Fomos campeões brasileiros. Caralho, é verdade. Caramba, soltei até um palavrão. É verdade, cara. Não viu o Santos ser campeão da primeira divisão, de algum campeonato de primeira divisão, mas não podemos ignorar, obviamente, o brasileiro da Série B. Ainda mais como pesquisadores e historiadores, né? Muito bom, Fernando. Ainda bem que o senhor tá sempre atento, sempre de olho no lance, né, cara? Ah, meu amigo, aqui... Eu já tô em ritmo de festa. Para corrigir os outros, somos rápidos, Vini. Agora, você é tipo o Alex. Você é tipo o Alex quando o André Luiz fazia alguma besteira, o Alex estava ali para corrigir. Exatamente isso. E quando o Alex fez besteira, falhava, a galera achava que era o André. Não, e quando o Alex fez besteira, infelizmente ele falhou naquele segundo gol na final da Libertadores, né? De 2003. Não tinha ninguém para ajudá-lo. Não, e quando o Alex falhava, a galera achava que era o André. Assim, é aquela história do Coutinho. Pelé, né? Coutinho modernos, isso. Quando o Pelé fazia o gol, o Coutinho fazia o gol, os locutores diziam que era o Pelé. Por isso eles começaram já até com a fitinha, aquela faixinha na mão, né? Aquele esparadrapo no pulso. Bom, amigos e amigas, a gente vai falar hoje, a gente tá numa época que pra mim é a pior de todas, tá? Com rede social, então ficou pior, né, Vini? Porque antes era só o lance mentindo, né? Sim, aqueles super times, né, que eles montavam. Mas assim, o lance mentindo, puta sacanagem, o lance é um periódico de respeito. Boa, muito, cara. Agora qualquer pessoa que abre um perfil na rede social pode inventar uma né? Inclusive eu tenho uma quente, Santos vai soltar hoje? Isso. Santos. Deixa pra soltar no final, Fernando. Não, você no começo. O Santos negocia com ao menos 5 jogadores do Manchester City, Vini. Se eles virão, é outra situação. Mas negocia o quê? Vini, a minha fonte só parou por aí. Acabou o crédito. Que pode ser negociar a compra de um carro, negociar... Eu também um uma visita, uma visita na Inglaterra, exatamente. Intercâmbio. Para mim, a pior época, é pior mesmo do que assistir o Santos de Fábio Carille, é a época de especulação, né? Então, a gente pensou nisso e falou assim, bom, então vamos falar de jogadores que vieram dos nossos grandes rivais, né? Do chamado... do dito trio de ferro. Então a gente pensou aqui 5 jogadores de cada time, né? Corinthians, Palmeiras e São Paulo, que o Santos acabou contratando e que tiveram alguma relevância histórica, né? Seja jogador que fez história, né? Que o Santos contratou de alguém que veio fazer história, ou se foi uma grande contratação e que por algum momento, por algum motivo deu errado, né, Fernando? E também, se ainda sobrar tempo, a gente fala um pouquinho assim dos jogadores que passou por aqui, que a gente mais gostou e que fizeram história nos outros clubes, né? Não necessariamente vieram direto. Você começa? Isso, Vini. Para começar, até para respeitarmos a ordem alfabética, afinal de contas, a ditadura do alfabeto. Isso, a BNT assiste esse programa e está atento quanto a isso,
né? Os técnicos da BNT assistem o Amigos do Urbano. Vamos começar com a letra C de Corinthians, né? Um dos nossos principais rivais. A gente aqui no Amigos do Urbano não valoriza tanto o Corinthians quanto uma casta de santistas, né? Inclusive, dizem as más línguas que Fábio Carille, um dos principais motivos de Fábio Carille ter caído, né, foi o fato de ele ter elogiado a pressão que se faz no rival Corinthians, né? Aqui no Amigos do Urbano a gente não valoriza o Corinthians tanto assim, não. Corinthians, São Paulo e Palmeiras, nós não gostamos em igualdade de condição, certo, Vini? Respeitamos, não gostamos. Claro, não gostamos. E assim, em cada momento histórico, né? Em cada período. É cíclico, né? Há um movimento, exatamente. Hoje seria o Palmeiras, né, Vini? A bola na isso que eu ia falar. De repente, para os mais novos, eu ia falar até dos seus filhos, seja o Palmeiras. Mas a nossa geração, por muito tempo, foi o São Paulo. É isso. E a geração e a geração do meu pai e do meu irmão era o Corinthians, né, Vini? Exatamente. Então, assim, e você pega um corintiano mais velho, odeia o Santos. É isso. Os mais novos já não tem tanta esse ódio. O derby ficou muito forte, né? Até Sim. por incentivado pelos próprios clubes, mas teve um período ali que Corinthians e São Paulo foi a maior rivalidade, né, do estado, vamos dizer assim, né? O São Paulo também tem. O São Paulo também tem essa situação aí, e tinha uma época que o São Paulo não conseguia vencer o Santos em semifinais, e não consegue ainda, né? Que não conseguiu bater esse tabu ainda, né? O São Paulo não elimina o Santos. Não chegamos, nem eles, nem nós. Sim, mas assim, o São Paulo não elimina o Santos numa fase semifinal há muitos anos. Mas vamos começar com a letra C de Corinthians, Vini. E uma transação, né? Uma transferência de jogadores, de um jogador que veio do Corinthians diretamente para o Santos e que é notável, é o Gilmar, o goleiro Gilmar dos Santos Neves, que foi uma das maiores contratações da nossa história. E aí a gente não conta a função monetária, e sim a grandiosidade do jogador. O Gilmar, ele começou a carreira aqui na cidade de Santos, ele começou no Jabaquara e foi contratado pelo Corinthians no ano de 1951. Pelo Corinthians, o Gilmar passou 10 anos e conquistou títulos muito importantes, como o Paulista de 51, o Paulista de 52 e o famosíssimo Campeonato Paulista do Quarto Centenário de 1954, uma das maiores conquistas da história do Corinthians, tá, Vini? Aqui a gente valoriza o que a competição simbolizava Exato. Quando ela foi conquistada. Não adianta. Não contexto, né, Fernando? Exatamente. A conquista do Quarto Centenário foi algo comparável a Libertadores em projeção do que é hoje, tá? Uma disputa ferrenha, o Santos chegou a participar dessa disputa, era o campeonato dos pontos corridos, o Santos chegou em algum momento a ter chances ali de título, mas depois acabou sucumbindo. O Gilmar, pelo Corinthians, também ganhou uma pequena Taça do Mundo 53, e aí palmas ao Corinthians, que não pega esse torneio e tenta transformá-lo no Campeonato Mundial, né? E a gente tem que realmente bater palmas aos jogadores corintianos. Além disso, o Gilmar tinha sido campeão pela seleção brasileira em 1958. Ele foi também em 62, mas em 58 ele ainda era atleta do Esporte Clube Corinthians Paulista. E aí em 1961, né, o Santos desembolsou cerca de 7 milhões de cruzeiros para que o Gilmar retornasse à sua cidade natal, porém com o status de um dos maiores goleiros do mundo, porém estava em bastante descrença do torcedor corintiano. Dizem as más línguas que o Gilmar teria sido escorraçado do Parque São Jorge. Obviamente não chegou nesses termos, mas a permanência do Gilmar já não era mais tão importante para o Corinthians como tinha sido anteriormente. O Santos foi lá, cacifou 7 milhões de cruzeiros e trouxe o Gilmar para a Vila. Com o status de um dos melhores goleiros do mundo, ele conquistou todos os títulos possíveis junto à geração de Pelé e companhia e, como atleta do Santos, foi o goleiro titular do Brasil na Copa do Mundo de 62. Apelidado de Girafa, ele fez pelo Santos 331 jogos, aposentou-se em 1969, foi técnico do Santos e em 2013 faleceu aos 83 anos de idade. Tem história, hein, Fernando? Jogadores, né, que você vai falar agora, não marcaram tanto a história do Santos, mas foram contratações marcantes. Verdade. Eu vou falar um, você vai falar outro. Eu começo com o
Cara, esse cara jogou muita bola, Fernando. Sabe nesse que viraliza muito esses, quem jogou mais fulano ou ciclano? O Rincon, o volante, não é o Tomás Rincon, é o Fred Eusébio Rincon. Sim. Dificilmente perderia alguma disputa, tá? Porque jogou muita bola mesmo. A gente sabe que o Marcelo Teixeira... Rincon ou Sidorf, Vini? Rincon. Rincon ou Davids? Rincon. Vou mandar uma pra você. Rincon quem? O Casemiro. Cara, eu vou de Rincon e eu vou lançar uma pra você. Rincon ou Rodri? Ah, não, Rincon, mas assim... Rincon, né, cara? Ah, sim. Só pro pessoal entender, o Rincon... Peguei um pouco de bode do Rodri também. Eu também. Quando o Rincon aparece, né, pra gente, na Copa de 90, né, porque não dá pra falar que a gente acompanhava o futebol colombiano. Os colombianos, sudaca, no começo dos anos 90. Então a gente via o que era exposto pra gente. Então a Copa do Mundo. O Rincon era praticamente um atacante na Colômbia. Aos poucos ele foi virando um 10, tanto que ele chega no Palmeiras como um 10, né? E o Lucha transforma ele num 5, um 8. E aí, cara, ele que era excelente vira tipo um cracaço da posição, né? E aqui a gente vai contar a história dele no Santos, né? O Marcelo Teixeira sempre gostou de contratar medalhões, a gente sabe disso, né? A passagem dele ali mais marcante, né? Que foi no começo dos anos 2000, mostrou isso. Ele estava no seu segundo mandato e logo no primeiro ano desse segundo mandato ele exagerou na dose. Na cabeça dele ele queria tirar o time da fila, né, que durava desde 84. Ele montou um time forte, até bateu na trave 2 vezes, né, podemos dizer assim. Não só o título não veio, mas o time ficou endividado, só foi salvo pela geração de Robinho e Diego 2 anos depois. E o símbolo maior dessa, podemos dizer, megalomania do Marcelo Teixeira foi o Rincon, que era destaque do Corinthians, que tinha acabado de ganhar o bicampeonato brasileiro, e aquele Mundial de Clubes de 2000. Ou seja, o Corinthians era o time mais forte do Brasil, sim, né? Campeão brasileiro 98, 99, inclusive eliminando o Santos na semifinal de 98. Era um time fortíssimo, tinha no meio ali Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho, na frente tinha Edilson, Luizão, enfim. Tirar o Rincon do Corinthians foi uma atacada que o Marcelo tentou fazer até para dar uma acalmada nos ânimos da torcida. E para isso se concretizar, o Santos firmou uma parceria com a CIE Octagon para conseguir pagar $200 mil para o craque colombiano, $80 mil a mais do que ele ganhava no Corinthians. O Rincon chegou ao Santos em fevereiro de 2000, aos 33 anos, e já chegou metendo a boca no Corinthians, né? Disse que faltou transparência da diretoria com quem ele tinha um pré-contrato. O Santos acabou atravessando o negócio e levou o meio-campista. Tem aqui uma foto histórica não sei, lembro que era da Tribuna, ele dando entrevistas para os caras, assim, meio que a impressão que dava que ele estava atrás de uma grade, assim, parecia que ele estava preso, assim, sabe? O Rincon, essa novela da saída do Corinthians foi interminável, né? Foi. O Corinthians ameaçou exercer esse pré-contrato, firmar na Federação Paulista. Sim. A Federação Paulista que era um grande... Não vou falar. Melhor. Eu vou falar um player do mercado. Mas a Federação... A Federação era muito ativa, ajudava os times nas contratações midiáticas. O Rincon, ele chegou no Santos no meio desse imbróglio todo, mas ele jogou muito bem, cara. Muito bem, pode ser exagero, mas ele jogou bem, porque ele estava bem, né? 33 anos, era um cara, um físico muito bom, a técnica refinada, ele jogou bem. Ele foi o principal jogador do Santos na campanha do vice-campeonato paulista de 2000, né, Fernando? Teve bastante destaque na final, inclusive. Sim. Faz um gol de pênalti. Isso. Em 2001, ele demorou a se reapresentar, alegando que o Santos queria diminuir o seu salário, né? E teve uma situação com a cotação do dólar, né, Vini? Isso, exatamente. Ele queria a cotação do dia e o Santos queria a cotação da data de assinatura do contrato, isso. Exatamente. Enquanto acontecia as negociações, ele ficou afastado das atividades e voltou durante a campanha do Paulista 2001, e ele, inclusive, esteve em campo na fatídica semifinal contra o Corinthians, né? Atuando com a camisa 35, com o maisinho no meio ali, 3 mais 5, já que a 8 estava em posse do Renatinho, já que ele ficou nesse joga-não joga, o Renato foi lá e acabou ficando com a camisa 8. Ele saiu do Santos em 2001 e foi para o Cruzeiro. E aqui ele fez 6 gols em 54 jogos,
E, cara, o Rincon morreu, né? Morreu tragicamente num acidente de automóvel. Eu não lembro qual cidade que foi, mas foi lá na Colômbia. Super jovem ainda, com 55 anos. Mas olha, não no Santos, né? A passagem dele foi curta, mas no futebol brasileiro foi um dos grandes jogadores dos anos 90/2000 ali, por Corinthians e Palmeiras, principalmente. Com certeza, Vini, com certeza. Não foi tão bem na Europa, né? Ele jogou No pouco, Madrid, né? Pouco. No Madrid e no Napoli também, né? É. E não foi muito bem, não. E bom, se Rincon veio jogar aqui, quem veio logo depois que ele saiu, porque não podia ter vindo antes, né? Foi Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca e Rincon que protagonizaram diversas discussões enquanto eram companheiros do Corinthians. O Marcelinho, que é um dos maiores carrascos da história do Santos. O camisa 7, que vivia aos tapas e beijos com seus companheiros, com adversários, com comissões técnicas e até sequestradores. Com torcidas. É isso, com torcidas. Né? Na época ele era um pouco mais tranquilo ainda, né? Ao menos as páginas policiais, né? Era um atleta definitivamente de Cristo naquele período. Até com a torcida do Corinthians ele arrumou confusão, e aí os jogadores do Corinthians se reuniram e pediram para que o Marcelinho deixasse o clube. Ele chegou a ser eleito o jogador mais odiado do futebol brasileiro, uma enquete bem duvidosa ali, criada pela revista Placar. Depois o Ricardinho ganhou, se não me falha a memória, no ano seguinte. Alguma coisa assim. Acho que não deu tempo do Rogério Ceni ganhar, porque a Placar parou com essa enquete, que enfim, uma enquete das mais duvidosas. Mas, enfim, o Marcelinho, que o torcedor santista da minha época guarda bastante rancor, porque ele, em partidas grandes, se transformava. Marcelinho, que é um jogador que vai passar para a história muito menor do que ele realmente foi. Talvez por não ter tido uma sequência muito grande na seleção brasileira, as pessoas que não enxergaram, não viram o Marcelinho jogar, não conseguem ter a noção do quão jogador ele era, muito bom de bola, e principalmente o Marcelinho era muito decisivo. Partida grande, ele realmente aparecia. E aí, em 2001, ele veio jogar no Santos, Vini, por incrível que pareça. Menos de 4 meses antes dele vir jogar aqui, ele foi um dos partícipes da equipe do Corinthians, que eliminou o Santos de maneira trágica na semifinal de 2001. No Corinthians, o Marcelinho era parte de um time que foi montado primeiramente com alguns jogadores medianos, mas depois com investimento alto da Ricks Mills, e o Corinthians se tornou um novo rico, e aí contratou muitos jogadores e montou uma equipe fabulosa para o biênio 98-99. Só que do mesmo jeito que o Marcelinho fazia gols e jogava bem, ele arrumava muitas confusões. E aí, durante a preparação do Corinthians para o Campeonato Brasileiro, começou algumas acusações ali que ele teria vazado para jornalistas uma briga ocorrida entre o elenco e o Ricardinho, que anos depois jogaria no Santos. A diretoria do Corinthians afastou o Marcelinho, ele treinou em separado, com um clima insustentável. O Marcelinho conseguiu na justiça o direito de encerrar o seu contrato com o Timão, e aí veio jogar no Santos. Chegou em setembro, fez 15 partidas pelo Campeonato Brasileiro de 2001, marcou 5 gols. Algumas dessas 15 partidas foi com muito destaque, como, por exemplo, uma partida contra o Grêmio e uma outra contra o Bahia, que ele foi muito bem. Mas o time santista, que teve alguns lampejos de bom futebol, acabou sucumbindo e nem conseguiu passar entre os 8 primeiros no Campeonato Brasileiro. Ficou fora da fase final. E aí, bom, como o Santos estava em fim de feira, ao final de 2001, o Marcelinho não quis ficar, o Santos também não queria que ele ficasse, e aí a passagem bastante meteórica dele por aqui acabou ao final de 2001, quando ele acertou uma transferência para o Gambosaka do Japão. É verdade, quando você estava falando, estava pensando aqui, essa distância histórica, né, de anos, você pensa assim, que a gente está falando de 23 anos atrás, né, por um ano, né, óbvio que não é tão simples, mas por um ano Marcelinho e Robinho não jogaram no Santos, né? É isso, Marcelinho Rincon e Robinho. Marcelinho Rincon e Robinho, Viola, enfim. Essa distância histórica faz a gente pensar isso, sei lá, por 7 anos, apesar que o Giovani também depois jogou com o Robinho, mas em outra ocasião. Parece que parecia uma eternidade na época, né?
Hoje a gente olhando assim no número frio, era muito próximo. E, Fernando, a gente passa agora para o terceiro jogador, a gente vai falar de um cara mais antigo, que é o Olavo, um dos principais jogadores também da história do Corinthians, o zagueiro barra lateral, o defensor Olavo, chegou ao Santos em 61, em situação bem parecida com o Gilmar, já mais veterano, né? Ele tinha 34 anos, mas deu tempo de levantar algumas taças. Lá pelo Corinthians, ele jogou 508 partidas e teve alguns títulos conquistados, né? A mesma coisa do Gilmar, como o Paulista de 52, 54. E eu acho que o Olavo tá entre os 10 que mais atuaram com a camisa do Corinthians, Vini. Bem provável, com esse tanto de jogo, é bem provável. Não, talvez até top 5. Sim. No Santos, ele alternou-se entre o time titular e o time reserva, né? Naquele que era o maior time de todos os tempos. Ele tinha concorrência muito pesada na lateral, ele concorria com o Lima, por exemplo, na zaga com o Mauro, então era muito difícil. O Olavo, assim também como o Gilmar, nasceu em Santos, né? Em 1927, jogou na Briosa, ao contrário do Gilmar, que jogou no Jabaquara, jogou na Portuguesa Santista, foi para o Corinthians e depois voltou aqui para o Santos. O Olavo, que era torcedor da Portuguesa Santista, tá, Vini? Eu entrevistei ele, o filho dele, na verdade, né? Sim. No livro, a biografia do Lima, e ele me confidenciou que o Olavo era torcedor da Portuguesa Santista. A nossa popular burrinha. Ele deu tempo ainda de jogar 95 jogos pelo Santos. Ele teve grande destaque no jogo de volta da final do Mundial, né? Essa história a gente sempre conta aqui, que o Santos bateu o Benfica por 5-2, talvez uma das maiores atuações da história daquele time. E o Olavo foi o lateral naquele dia, com o Lima fazendo meio campo e o Mengal ficando no banco. O Olavo deu conta do recado contra aquele forte ataque português, né, que tinha, entre outros craques, o Eusébio, o Pantera. O Olavo faleceu em Santos no ano de 2004, Fernando. Isso, o Olavo foi treinador, né, Vini? Na base. Foi treinador. É um cara, uma figura bem icônica, né? É como tantos outros acabou ofuscado ali, tanta estrela que tinha naquele elenco, mas foi um cara que conseguiu marcar. Vini. Na década de 90 era muito comum você encontrar o seu Olavo andando pela Orla Santista, sim, junto ao seu grande amigo Cláudio Cristóvão de Pinho, também considerado por alguns o maior jogador da história do Corinthians, Vini. Exatamente, com raízes aqui também. É isso. Aí, para fechar, Fernando, o nosso top 5 simbólico aqui, a gente traz um cara que até para fazer uma homenagem e também trazer para a atualidade um pouco, que é o Gil. O Gil que... Cara, o hashtag pela reconstrução, mas o Gil é um cara que honrou a camisa do Santos. A gente não sabe se ele fica ou não, né? Tá nesse imbróglio, se ele aposenta ou renova. Mas o Gil foi um dos principais nomes do Santos na temporada do acesso, né, para a Série A. Ele jogou 47 dos 51 jogos da equipe e quase todos eles mostrou muita segurança e seriedade, né? Ele chegou sob desconfiança, até porque no Corinthians ele fez uma temporada abaixo, né, em 2023. Mas, cara, um baixo nível da Série B, ele conseguiu se impor ali pela técnica, com a experiência que ele teve, e ajudou bastante. Ele que formou zaga com vários caras diferentes, né? Começou com o Joaquim, fez zaga com o Basso, fez zaga com o Jair, fez zaga com o Luan Pérez, ou seja, ele foi sempre o titular absoluto do time, e é um cara que acho que pode ficar. Ao contrário do que muitos pensam, eu acho que é um cara que pode ter no elenco sim, até para dar um pouquinho de experiência, pode ser um zagueiro reserva de repente, para entrar ali, fazer um terceiro zagueiro. Gostei muito da passagem do Júnior Santos, excelente jogador. Fernando, agora a gente tem outros caras também de destaque, né? A gente tem, que a gente não vai aprofundar aqui, mas o Dunga, técnico Dunga da seleção, jogador tetracampeão Dunga, saiu do Corinthians e veio para o Santos. O zagueiro Betão, grande Betão, fez também Herbert Amâncio. Jogou bem pelo Santos, jogou bem ali em 2008, ano difícil ele jogou bem. O Juliano Intensidade, sim, que também estava no Corinthians ano passado. Luan, grande Luan. Porra, sensacional. Luan é inacreditável, cara, que tenha jogado no Santos. Aí tem o Bill também. Sim, Ibrahimovic. Esses são os que... É porque, assim, tem muitos caras que a gente fala assim, o Neto jogou no Santos. Jogou, mas ele não saiu do Corinthians pro Santos, que é a proposta que a gente está trazendo aqui. Caras que vêm direto, desce a serra pro Santos, né? Então são esses que a gente destacou por aqui. Podemos ter esquecido alguém aí, se você lembra de algum, manda pra gente aí nos comments. É isso, Vini. E aí seguimos para mais um rival, o Palmeiras. E uma das principais contratações que o Santos fez junto ao Palmeiras
foi de Juan Raúl Echevarrieta. Sim, você escutou muito desse nome, mesmo sem saber quem ele foi. Porque por 74 anos ele foi o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos, né? O feito do Echevarrieta foi alcançado nos anos de 42 e 43, quando o argentino fez 20 gols com a camisa do Santos e foi superado. Esse número, né, que ele atingiu de 20 gols foi com apenas 25 jogos e ele foi superado somente, olha só, em 43 ele atingiu esse número. Só em 2017 ele foi superado por ninguém menos do que Jonathan Panela de Pressão Copete. Exatamente. E Copete que foi já superado, ou seja, o Copete não teve tanta competência quanto o Echevarrieta. Pouquíssimo tempo depois, foi superado por Carlos Sanches, o famoso Pato, né, Vini? Pato Sanches, assim, dois nomes que ajudaram o Santos num passado não tão distante, né? Sim, e o Echevarrieta, né, tinha como apelido o Homem de 7 Instrumentos, já que ele fazia várias funções no ataque das equipes em que ele jogou. Ele teve grande destaque no Palmeiras antes de vir para cá para o Santos, e lá no Alviverde ele fez história com 113 gols em 128 jogos. O cara era goleador. Tinha personalidade muito forte e tinha o costume de frequentar as festas da alta sociedade paulistana. É quase um piá argentino, né, Vini? Um Miguelito. Um Miguelito. Ele é um piá que não comete crimes. Isso, que não comete crimes. Exatamente. Exato. Enfim, no Santos, né, o Echevarrieta acumulou algumas confusões, mesmo com pouco tempo jogando aqui. Ele foi suspenso, recebeu multas, inclusive da Federação Paulista, por conta de sua indisciplina. Em um clássico contra o Corinthians, em 1942, ele foi expulso com 15 minutos de jogo, Vini, o que mostra que as casas de aposta já atuavam naquela época. Né? E ele acabou afastado pela diretoria e nunca mais vestiu a nossa camisa. O famoso Echevarrieta faleceu em 1987, quando tinha 76 anos, na cidade brasileira de Florianópolis. Não quis voltar para a Argentina não, Vini. Mas o que tem de argentino em Florianópolis, talvez ele se sentiu mais em casa ali do que em Buenos Aires. Próximo nome da nossa lista é o meia Jair Rosa Pinto, que foi um dos grandes craques da era, podemos dizer, da era romântica do futebol brasileiro, né? Foi um jogador de Copa do Mundo. Fez carreira... nome, né, Vini? Ele que deu o nome ao Inominável. Exatamente. Fez carreira no Rio, né, onde defendeu o Barra Mansa, né? O apelido dele até já da Barra Mansa. Isso. O Madureira, o Vasco e o Flamengo. Depois, em 1949, foi para o Palmeiras, onde ficou até 1955, acumulando 74 gols em 248 partidas. Campeão da Copa Rio, Vini. Campeão da Copa Rio. Comemoraram como Mundial até hoje. Comemoram como Mundial até hoje, alguns, até né? Hoje não, né, Vini? Na minha infância não era Mundial, agora voltou a ser. Não, sim, mas alguns, né? Acho que tem. Eu acho que vale o debate, sabia? Ao contrário do que a galera acha. É importantíssimo, mas não, não dá para equiparar a um mundial, né? Não, então, eu acho que vale o debate sempre para contextualizar as coisas. Acho que vale. O pessoal brinca tudo mais, mas acho que sempre vale trocar uma ideia mais aprofundada, mas não vai ser hoje que a gente vai fazer isso aqui, Fernando. Não, por favor. Ele é mais um jogador que chega veterano, né? Ele chegou bem veterano para a época, com 35 anos, mas ele foi importantíssimo na transição para aquele que foi o nosso melhor time, né? O melhor time do Santos e o melhor time do mundo. Ele tinha uma grande habilidade e visão de jogo, fez parte de times vencedores do Paulistão, já pelo Santos, né? Do Paulistão de 56, 58, 60. Ele era muito famoso também pelos seus lançamentos e, cara, os lançamentos dele simplesmente chegavam nos pés do trio PPP, formado por Pelé, Pepe e Pagão, uma das linhas ofensivas mais poderosas da nossa história. Né, e que ainda tinha o Dorval ali pelo lado direito. Ele tinha uma canhota poderosa, que lhe rendeu o apelido Coice de Mula. Incrível, hein, Fernando? E tem muita gente, Fernando, principalmente mais antigos, né, que dizem que essa versão do PPP, né, com Jérico Dorval, foi um time melhor do que aquele campeão do mundo, né? É isso. Lembrando que não existia... Não dá. Lembrando que ainda não existia a Libertadores, por exemplo.
e nem o Mundial, né? Então a gente... Nem o brasileiro. Não tinha esse parâmetro para medir isso, mas quem viu diz, principalmente pela versão Pelé, né? Essa versão do Pelé 57 a 61 é absurda, né? A gente já trouxe aqui os números, não que 62 não tenha sido, mas essa dele muito jovem é bizarra, né? É bizarra. A força dele, dos chutes do Jair, impressionava mesmo até o seu Pepe. Ele fez 34 gols em 195 jogos pelo Santos, teve muito destaque nos paulistas de 56, 58, 59, além do Rio São Paulo de 59. 60. A gente foi vice, ele comandando o time. Mas, exatamente. E no Rio São Paulo de 59. Sim. Depois ele ainda continuou jogando, ele foi para o São Paulo, depois para a Ponte, só parou aos 42 anos. Em 72 ele foi o técnico do Santos, quando o time ficou 25 jogos sem perder, e ganhou a fita azul. Ele faleceu em 2005, aos 84 anos. Isso, Vini. E seguindo adiante, tem um jogador que fez muito sucesso no Santos, né? Que é identificado com o Corinthians, mas não veio de lá, que é o Paulo Sérgio Rosa, também conhecido entre os seus amigos por Viola. Sim, Viola, que tinha cara do futebol brasileiro nos anos 90, era bastante irreverente, era provocador e era muito bom jogador. Muito. Surgiu com destaque no Corinthians no final dos anos 80, né? Com uma história sensacional. Ele é autor do gol do título paulista de 1988 pelo Corinthians. Ele entra naquela partida com 2 camisas, porque alguém teria dito que ele faria o gol do título. Faz o gol, tira a camisa, tem outra por baixo, joga para a torcida. E obviamente que ele soube capitalizar isso muito bem, e também porque era muito bom jogador. Viola teve um ano de 94 tão bom, 93, 94 pelo Corinthians, que foi convocado para a Copa do Mundo. Inclusive, os seus minutos disputados naquela competição foram na final contra a Itália, que ele foi muito bem. Foi tão bem que valeu uma transferência para o Valência, mas ele teve um problema porque ele não gostava da comida da Espanha. Difícil, né, Fernando? É uma das poucas pessoas que não gosta da culinária espanhola. O Viola alegou numa entrevista que só comia bolachas, por isso não conseguia jogar bem. Sensacional. Pô, incrível. Sensacional. Baita personagem. Como ele só conseguia comer bolachas, ele não conseguia render o seu melhor futebol. Do Valência, ele foi contratado pela Parmalat e, obviamente, entregue ao Palmeiras. E em março de 98, depois do Viola ter sido vice-campeão brasileiro pelo Palmeiras contra o Vasco e ter sofrido um acidente de trabalho... Nossa, foi feião, né? Ele toma uma cotovelada ou uma cabeçada, não me recordo. Na final, chegou-se até, obviamente que me parece um pouco de especulação, mas chegou até a cogitar que o Viola perderia a sua visão, talvez um Bruno Henrique noventista, né, Vini? E em março de 98, o Santos fez um contrato com o Camisa 9, que custou R$700 mil, que a gente não sabe até hoje se foi pago ou ainda está na fila, para Parmalat, em 7 parcelas de 100 mil. A Federação Paulista até ajudou o Santos nessa transação, concedendo 300 mil para o Santos conseguir quitar seu financiamento com a Parmalat, né? A entidade, a FPF, a Federação Paulista, também contribuiu com metade dos salários do Viola durante o Campeonato Paulista de 98. E aí, quando o Paulistão acabou, ficou sendo incumbência do Santos e do seu patrocinador, a Unicor, pagar o salário do Viola, que era 90 mil. O Viola caiu nas graças do torcedor santista porque ele era extremamente reverente e porque ele fazia muitos gols. Foi fundamental na equipe campeã da Copa Conmebol, apesar de estar sempre suspenso nas partidas fora do país, Vini. Né? Arrumou uma confusão ali para ser expulso contra o Once Caldas e não ir para Manizales, e arrumou uma confusão também no primeiro jogo da final contra o Rosário Central, e não foi a Rosário. O Viola também foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 98 com 21 gols. O Santos chegou até a fase semifinal e por muito pouco não chegou até a grande final. Em julho de 99 ele foi contratado pelo Vasco, mas voltou para a Vila Belmiro 2 anos depois. Sua segunda passagem pelo clube não foi das melhores, mas contando suas 2 passagens, fez 93 partidas pelo Santos, com 66 gols marcados, uma boa média, Vini.
Não, boa média. Com um pouquinho mais de sorte ele estaria na galeria de ídolo, né? Ídolo, eu sempre falo, é uma coisa muito pessoal, né? Você Sim, pode, sim, seu ídolo pode ser qualquer jogador aí que, sei lá, Adriano Pagode, por que não? Pode ser ídolo de sim, muitos. sim. Mas o Viola, muitos consideram ídolo, e um jovem ali como eu, na época, né? Na época, jovem com 13 para 14 anos ali em 98, eu amava o Viola, cara. Mas amava Pô, muito o Viola. Pô, Viola ele era sempre. fazia gol, tirava uma onda, ele tinha toda a questão do rap ali com Racionais, e assim, fazia gols incríveis, né, cara? Os gols que ele fez contra o Corinthians, nas quartas contra o Sport, cara. Que Sim. isso, que ele sai imitando o Leão estribuchando. Impressionante, Viola. Agora a gente vai trazer dois para fechar aqui os jogadores do Palmeiras. Traz dois goleiros, né? Um deles está aí militando na imprensa até hoje, que é Wagner Veloso, que surgiu com destaque na base do Palmeiras, que é famosíssima por revelar grandes goleiros, né? Ainda no final dos anos 80. Depois de algum período de instabilidade, ele foi emprestado para o União São João de Araras, voltou para o Palmeiras e depois veio para o Santos, também por um empréstimo, onde fez um bom campeonato brasileiro, né? Jogou todos os jogos todos os jogos do Santos naquele campeonato, foram 30 jogos. Foram 30 jogos dele pelo Santos na temporada, ele jogou todos os jogos pelo Brasileirão. O Santos chegou até a fase de quadrangular final e no ano seguinte ele voltou para o Palmeiras e engatou uma sequência como titular até 99, ou seja, o Santos ajudou o Veloso a se recuperar na É carreira, isso. né? É isso. Acho que foi a ideia ali de todo mundo. O Santos precisava de um goleiro e o Palmeiras precisava que o Veloso jogasse ali, uniu o útil ao agradável. E aí lá ele engatou essa sequência como titular e ele fez 458 jogos. Ele só perdeu a vaga porque o Marcos surgiu ali no final dos anos 90 arrebentando, né? Sim. O Aí ele vai pro Marcos. Galo, né? E vai bem. É Ele vice-campeão chega. brasileiro. Acho que ele é vice-campeão brasileiro pelo Galo, né? Se Ele não é me o engano. goleiro do Galo em 99, né? Isso. Que perde pro Corinthians na final. Veloso, Mas Robert, o tinha um time interessante. Belete Guilherme, né? era um bom time do Galo. Marques, né? Sempre ele. Isso. Mas o Veloso acabou perdendo a vaga, eu não lembro se ele se lesionou, e aí o Marcos entrou. E o Isso. Marcos fez chover naqueles jogos contra o Corinthians na Libertadores, e aí não saiu mais, aí não tinha espaço para dois goleiros daquele tamanho, né? O Marcos voando e Veloso muito bem ainda, então ele acabou indo pro Galo. Mas é um cara que poucos lembram aqui, mas fez uma passagem muito honesta pelo Santos, Fernando. Sim. O outro que a gente vai falar agora é Laércio. Esse também com um pouco mais de história do que o Veloso. Ele destacou-se no futebol atuando em Santos, mas pela nossa querida briosa Portuguesa Santista. Ao invés de atravessar o Canal 2, né? Que é o que mostra uma grande falha do scout do Santos na década de 50 e 60, né, Vini? Gilmar, Laércio, Olavo, todos estavam aqui. Verdade. E tiveram que ir para a capital. Pelo amor de Deus, pra gente. Voltar. Cadê o scout do Santos, gente? Pô, absurdo, cadê? Que isso? Não tinha Caio Nascimento. Pô, um abraço, Caio Nascimento. Ele foi para o Palmeiras, né? Ao invés de ir para o Santos, ele foi para o Palmeiras e chegou no Santos somente em 57, na transação que levou o Formiga para o Parque Antártica. O Laércio foi titular absoluto da Meta Santista a partir de 59, porque antes ele disputava a posição com também histórico Manga. Olha só, você estava muito bem servido naquela época, Fernando. Ele ganhou forte concorrência com a chegada do Gilmar, né? E aí acabou aos poucos tornando-se opção de banco, porque o Gilmar, talvez, para muitos, é considerado o melhor goleiro da história do futebol brasileiro, né? Tá na briga. O Gilmar tá na briga. Bicampeão. É o único goleiro bicampeão do mundo titular, né? Titular. Não, em todas as seleções, né? O único goleiro que ganhou 2 Copas do Mundo como titular. Parece que tem um goleiro da Itália que ganhou em 34 e foi o terceiro goleiro em 38, alguma coisa assim. Então, talvez o Gilmar esteja entre o top 5 da história do futebol mundial, né? E ele ganhou também no mesmo período 2 títulos mundiais pelo Santos. Então, ou seja, em 5 anos ganhou 4 títulos mundiais. Né? Ele e o Pelé, por exemplo, fizeram de alguns companheiros santistas. Zito, exatamente. Então, ou seja, estamos falando de banco do Gilmar, que não é nenhum demérito. Ele ainda assim permaneceu aqui, né, como uma importante peça de reposição, ficou no Santos até 69 e é o terceiro goleiro que mais jogou pelo Santos com 337 partidas, atrás somente de Manga e Fábio Costa. Curioso que o Gilmar tem menos, porque, como dissemos aqui, o Gilmar acabou chegando mais veterano ao Santos. Pelo Peixe, conquistou todos os títulos possíveis para um atleta da sua época e acabou falecendo em 1985, aqui em Santos, jovem ainda, aos 54 anos. Grande Laércio Milani. E Vini, falamos de Corinthians, falamos de Palmeiras,
Vamos agora falar de São Paulo. São Paulo que é também um dos nossos rivais. E São Paulo que também nos ajudou fornecendo alguns ótimos craques de nossa história. E aí quando a gente fala de jogador de que veio diretamente do São Paulo para o Santos, não tem nenhum que chegue próximo do que Sérgio Bernardino, o Serginho, para os mais novos, o Serginho Chulapa, né? Serginho que era um centroavante de maravilhosa colocação na área, oportunista, irreverente, polêmico. E você que viu o Viola jogando, você que gostava do Viola, não só você, Vini, mas pessoas da nossa geração, o Serginho foi 2, 3 vezes mais do que o Viola foi em fazer gols, em provocação, em irreverência. O Serginho é um cara incrível, talvez o maior personagem da história do Santos, viu, Vini? Talvez. Tá? Não confunda com o maior jogador, mas a maior figura. Personagem, ele gravou disco, entrou de fraque, de fraque e entregou num Santos e Corinthians, fazia aposta. Ficou 2 anos suspenso. Isso, não, e assim, a torcida santista tinha uma identificação, ainda tem, né? Mas assim, o torcedor santista que acompanhou ele jogando, né? Tem uma identificação com ele que é algo assim que talvez quem viu o Neymar jogar não tenha identificação com o Neymar. Assim como essa galera que viu ele jogando pelo Santos tem com ele, né? Eu ia chegar nisso, Fernando. Eu acho que pelos moldes que o futebol é hoje em dia, dificilmente nós, né? Eu vou incluir a gente também aqui. Nós e os mais jovens vamos ter identificação tão grande como a torcida, como o Serginho teve com a torcida do Santos e vice-versa ali nos anos 80, 90 também, porque ele jogou nos anos 90 no Santos. É isso, é um dos, se não é o maior, é um dos 3 maiores nomes da nossa história, e a gente contaria, sei lá, Zito, Pelé, aí você pode puxar Urbano Caldeira, enfim, mas o Serginho tá nessa briga porque foi imenso como atleta, como figura, como técnico, como personagem santista. Isso, Vini. Ele chegou ao Santos em janeiro de 1983, já tinha 29 anos, não era nenhum jovem, e foi contratado por 180 milhões de cruzeiros. Depois de marcar o seu nome na história do São Paulo, Serginho até hoje é o maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube. Isso não é pouca coisa. Serginho foi o homem capaz de levar o Santos ao título paulista de 1984 e fazer gols de todas as maneiras. Ele fez gol de canela, ele fez gol de placa, ele fez gol de cabeça, com a perna esquerda, com a perna direita, todos, né, de maneira como só ele conseguia fazer. Do mesmo jeito que ele empilhava gols, ele colecionava polêmicas e também desafetos. Seu jeito extrovertido era outro diferencial. Um atacante que marcou época no futebol, fazia aposta com rival, lançou na carreira, enfim, o Serginho é uma figura incrível. As entrevistas dele, algumas dele você consegue encontrar no YouTube, é algo maravilhoso. Nem a ida para ele, né? Ele foi ao Corinthians em 1985, nem isso fez com que o amor do torcedor santista diminuísse. Um ano depois ele percebeu que fez a escolha errada, voltou para o Santos em 1986 e quando ele chegou disse que ele ficou 1 ano na colônia de férias, Vini, tirando bastante sarro do rival. Teve algumas contusões crônicas que impediram, né, que ele conseguisse manter um alto nível nos anos seguintes. Acabou indo jogar na Europa, foi jogar no Marítimo de Portugal e jogou também num time da Turquia com um nome muito difícil, mas que eu vou tentar, Malatyaspor, né? Esse é o clube da Turquia que ele jogou, mas entre uma transação internacional e outra, ele voltava para a Vila Belmiro, onde marcou gols com a camisa alvinegra até 1990, né? Ele, depois de encerrar sua carreira, jogou no São Caetano, não sei se ele ainda é, mas ele foi por um período o maior artilheiro da história do São Caetano também, né, Vini? Provável que seja. E depois de encerrar sua carreira, continuou morando em Santos, onde ele mora até hoje, cidade que ama, foi auxiliar técnico, foi técnico do Santos, hoje, né, depois voltou novamente auxiliar técnico. É ídolo eterno, hoje, né? É isso, é ídolo eterno, tá sempre pelos lados de Vila Belmiro, uma figura incrível. O Serginho marcou 105 gols com a camisa do Santos em 201 partidas disputadas. Jogou essas partidas nos anos de 83, 84, 86, 88, 89 e 90, Vini. Ele conseguiu, ele atingiu o auge ali, né, em 84,
também no timaço de 83, que bateu na trave ali pelo título brasileiro, mas também jogou em times horrorosos, né? No final dos anos 80 ali. Cara, jogador de Copa do Mundo, jogador que é subestimado, né? Porque tinha fama de grosso, mas não era. Ele surgiu como um ponta até. Ele era muito rápido pela altura dele. Aos poucos foi virando centroavante. Disseram que ele não era o centroavante ideal para a seleção de 82, que a Copa dele era a Copa de 78, enfim, mas era quando ele estava suspenso. Mas, cara, um gigante do futebol brasileiro, figura rara, Fernando. Outro cara que já chegou aqui, veterano, mas também marcou o seu nome, é o Mauro Ramos de Oliveira, né? Esse tem que falar nome e sobrenomes, assim como o Carlos Alberto Torres, né? Mauro Ramos de Oliveira, que foi um dos maiores defensores do futebol brasileiro de todos os tempos. Técnico elegante, sabia jogar com firmeza, sem perder a lealdade, tanto que em mais de 350 jogos aqui no Santos, jamais foi expulso de campo. Ele fez história no São Paulo, onde atuou por 12 anos, mas em 1960 transferiu-se para Vila Belmiro por 5 milhões de cruzeiros, onde ao lado de nomes como Calvé ou Orlando, enfim, formou duplas de zaga memoráveis. Ele viveu a fase de ouro do Santos, conquistou todos os títulos possíveis e atuou em diversos países, cidades, enfim. Fez aquele rolê todo da galera que jogou com Pelé. Em 61, ele participou de 85 jogos pelo Santos. Alô, Botafogo! Jogava aqui, jogava ali, jogava todos os jogos. Fazendo brincadeira com o Botafogo, a gente está gravando 2 dias depois do Botafogo tomar uma taca para o Pachuca. Botafogo que jogou 70 pancadas de jogos no ano. É jogo pra caramba, o Mauro ali, só ele fez 85 jogos pelo Santos. Ele ergueu a taça do bicampeonato mundial no Maracanã, né, já que era o capitão da equipe na ausência do Zito, e ficou na Vila até 67, quando foi atuar no Toluca do México, deixando em seu lugar outro craque da zaga, Ramos Delgado. Pela seleção foi campeão, a seleção brasileira foi campeão sul-americano de 49 e ainda disputou 4 Copas, Fernando, 50, 54, 58 e 62, sendo vencedor na Suécia e no Chile. Ganhou o apelido de Marta Rocha, que tinha sido Miss Brasil em 54, por conta da sua elegância dentro e fora de campo. Muito longe de ser algo pejorativo. E ele também, Fernando, foi um dos primeiros jogadores a participar de campanhas publicitárias. Ele tinha contrato com a loja de roupas masculinas do Cal. E após encerrar a carreira como atleta, Mauro foi técnico, dirigindo inclusive o Santos em 1971, também dirigiu o Curitiba com grande sucesso. Ele faleceu em 2002, aos 72 anos, em Poços de Caldas, Minas Gerais, que era a sua cidade natal. Outro enorme, hein? Valeu, Tricolor, por esses dois aí que a gente falou. É isso. É que o Mauro Santos foi lá e cacifou, né? Sim. Assim como o Serginho, o Santos foi lá e cacifou. Mas esse que a gente vai falar agora, Vini, foi um contrário, né? O Armelino estava em baixa no São Paulo. Armelino Donizete Quagliato. Zete, que é um dos goleiros mais icônicos do futebol brasileiro. Até porque talvez tenha sido o primeiro goleiro, se não foi o primeiro, foi o mais famoso, que jogava de calças, né, Vini? Verdade, jogava de calças. E ele fez, cara, o que tinha de criança que jogava goleiro de calça por causa do Zete? Camisas bonitas, né? Camisas bem bonitas. Isso, mas assim... Roqueiro. É isso, mas a molecada jogava de calça por causa do Zete, né? Os goleiros. Não era comum um goleiro jogar de calças. O goleiro Maisena jogava de calça também. Mas ninguém atingiu o nível do Zete, né? Assim, não. Teve até aquele goleiro húngaro, o Kirali, né? Que jogava com uma calça de moletom. Ele jogou pelo Hertha Berlim, jogou pela seleção da Hungria. Mas, assim, o Zete, ele foi disruptivo, já que é palavra da moda, né? De um goleiro atuar de calças. Bom, o Zete fez muita história no futebol brasileiro, jogando pelo São Paulo Futebol Clube, né? Foi campeão. O Zete tem uma coisa curiosa, né, Vini? Porque ele foi tricampeão do mundo 3 anos consecutivos, né? Verdade. O Pelé foi 2 vezes, em 62, uma em 63. O Zito também, o Pepe também. Mas o Zete foi campeão mundial 62, 92, 93 e 94. 2 pelo São Paulo, 1 pela seleção brasileira. Obviamente que não só ele, Cafu e Ronaldão também o foram. O Raí não foi em 93, foi em 92 e 94. Mas o Zete encerrou seu contrato com o São Paulo em 1996 e chegou ao Santos em 1997 já com 32 anos,
Algumas pessoas ainda viram essa transferência com bastante desconfiança, mas com a sua experiência, ele foi muito importante nas 3 temporadas em que atuou na Vila Belmiro, em 131 partidas. Logo nos seus primeiros jogos pelo Santos, foi fundamental na conquista do torneio Rio-São Paulo, cuja final foi diante do Flamengo, do Romário, em um Maracanã com mais de 70 mil pessoas. O Zete era um dos líderes do elenco que fez uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro de 97, chegando inclusive até as fases derradeiras. No ano seguinte, 98, ele teve grande importância na campanha da Copa Conmebol. Ele faz uma defesa incrível na final contra o Rosário Central e ali se sai um gol. Mas se sai um gol, ali tem uma defesa que ele, acho que é um chute do Gaetan, se não me falha a memória. Gaveta, né? Ele faz uma defesa que, se aquele gol é marcado e validado, muito provavelmente o Santos teria má sorte naquela decisão, né? E em 98 o Zete também foi fundamental na ótima campanha que o Santos teve no Campeonato Brasileiro, chegando até a fase semifinal. E no final de 99 ele acabou tendo que se submeter a uma cirurgia no joelho e acabou sendo dispensado pelo Santos, que já negociava a contratação de Carlos Germano, que estava no Vasco. E aí o Zete encerrou a sua participação aqui no Santos ao final de 99 com uma campanha bem meia boca naquele Brasileirão, né, Vini? Inclusive o Zete foi bem naquele Brasileirão, né? Cara, o Zete já chegou veterano, né? Então ele tinha muito senso de colocação, assim. Eu não ficava se jogando feito um louco, né? Isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso. Eu não vou comparar carreira nem nada, mas o Zete lembrava muito o Tafarel ali, né? Isso. Nos anos 80. E contemporâneos, né? Exatamente. O Tafarel era um cara que estava sempre bem colocado, não era um goleiro de grandíssimas defesas, pontes incríveis, ele estava bem colocado sempre. Exceto contra a Bolívia. A gente falou isso esses dias, né? Isso. Do Zete contra a Bolívia. Do Tafarel contra a Bolívia. E o Zete, foi nesse jogo? Golaço de calcanhar. Foi nesse jogo que o Zete foi pego com o chá de coca? O Zete era reserva, né? É isso aí. O Zete foi pego no doping porque tomou o chá de coca. Uso de cocaína, né? Foi o primeiro. E aí depois foi provado que ele tomou um chá de coca no hotel, que é normal para evitar enjoo. Cara, foi um choque, né? Porque assim, porque o Zete sempre foi um cara... Lorde. Né? Enfim, não que os lords não possam usar cocaína, mas caiu ali como uma bomba. Caiu como uma bomba. O Zete ainda continuou jogou no Fluminense e tal. Aí hoje ele já foi comentarista, já foi técnico. Acho que hoje ele... A última vez que eu vi o Zete, ele estava como comentarista na ESPN. Figura extremamente agradável. Goleiro, né? Incrível. Tinha uma parada dessa. Tinha. Figura extremamente agradável. Um dos grandes símbolos do futebol brasileiro dos anos 80. Agora vamos chegar num dos maiores ídolos da vida de Fernando Ribeiro. Ele, Dodô, o artilheiro dos gols bonitos. Ele chegou ao Santos. Essa alcunha é inacreditável. Eu não consigo me conformar, desculpa. Me perdoe, Ricardo Lucas, mas... Dodô ou Alberto? Ou Haaland? Pô, Haaland, com certeza. Mas ele vai... Dodô responde quem? Não, você é o Dodô. Sim. Você é o Dodô. Não. Dodô Van Basten, Dodô Leônidas, porra, sim. Eu era mais técnico que Leônidas. Dodô ou Viola? Agora é o Fernando respondendo. Pô. Não, Viola. Não, qualquer um que você vai falar é Dodô. Dodô ou Nilson? Dodô ou Marcelo Peabiru, né? Também é demais, mas... Não, o Dodô era um bom jogador, mas fazendo um paralelo com os mais jovens, né, Vini? É como se fosse um Alexandre Pato, assim, tinha tudo, todas as ferramentas, mas acho que talvez faltasse um pouquinho algo a mais ali, mas acho que jogou bem. Foi bem, foi goleador, os números dele são incríveis, mas ele era muito Ricardo Goulart, né? É isso aí. O Santos desembolsou mais de 5 milhões de dólares em 99, e foi a maior contratação da história do Santos até aquele momento. E do futebol brasileiro, né? Entre clubes brasileiros, né? Exatamente. O Edilson supera depois, eu acho. Isso. O Santos tirou ele do São Paulo, e no São Paulo ele fez grande carreira no São Paulo, né? Nessa negociação, o Santos cedeu o lateral direito Anderson por um empréstimo de 1 ano, e com compra fixada em 1,5 milhão de dólares, enquanto o outro São Paulino, o Aristizábal, foi mantido aqui no Santos por empréstimo. Ele já estava aqui, então fizeram machucado, né? Tinha machucado. E fizeram uma dupla excelente no São Paulo, né? O São Paulo tinha uma época que tinha um time incrível, né? Que era Dodô, Aristizábal, Denilson. Uma dupla excelente, mas não foram vice-campeões paulistas, né? Ninguém lembra exatamente. Eles fizeram uma partida incrível contra o Palmeiras, eu acho, né? Tem aquele 2 ou 3-0 com, sei lá, 22, 90 tabelas entre os dois. Tipo, a zaga ficou maluca. Mas
era o time que, quando encaixava um jogo, era bonito demais. Eu lembro do Dodô, clássico jogo que ele fez 5 gols no Cruzeiro, jogando pelo São Paulo. Contra o Dida, no Mineirão, fez gol de falta, de cabeça, de esquerda, de direita. Então, ele eu vi tinha esses gols recentemente. E assim, não foi 5 gols de rebote, foram 5 gols totalmente diferentes. Cabeça, esquerda, direita, de fora. É isso. Acho que a implicância do Fernandes é porque o Dodô tinha todas as ferramentas. Tinha tudo, ele sabia fazer tudo. Ele tinha até certo ponto velocidade, enfim. Então eu entendo a irritação do Fernando. Mas, por vezes, apesar de ter todas essas qualidades, ele sumia um pouco das partidas, o que acabava incomodando a torcida, principalmente meu amigo Fernando. Ele era capaz de fazer lindos gols, como aquele contra o Inter, né? Com a camisa do Santos 99, aquele chapéu Lúcio, depois bate sem deixar a bola pingar, né? Ele também fez o histórico gol na semifinal do Paulista, de 2000. Os gols mais feios da carreira dele, né? Que ele não comemora, porque ele tava bravo que tinha sido banco, isso também era uma coisa que ele tava muito... Pô, demais, puta gol histórico, o Santos veio pra final desde 84, cara. O Santos indo a minha geração não tinha visto o Santos na final do Campeonato Paulista, né? Isso, e ele sai comemorando como se tivesse feito um gol no amigo do... Não, como se tivesse feito gol no... Ah, sim, o jogo do Narciso. O jogo do Narciso, da fome, contra a fome. Amigos do Wesley Safadão. E ele também ficou marcado por perder um pênalti na semifinal do Paulista de 2001, né? No começo do jogo ali. A sorte dele... Não sorte que depois o Santos perdeu, mas na sequência, quando eles têm um pênalti, o Marcelinho perde também. É isso. E Vini, só voltando nesse gol do ano 2000, eu tava no estádio e eu achei que o juiz tinha... Eu achei que o juiz tinha anulado o gol. Foi uma confusão, porque ele não comemora, né? Não, porque o Claudio Miro sobe com o Marcos e dá a impressão que ele teria... Isso, que ele teria feito a falta no Marcos, né? E ele não comemora o gol, então eu acho que não foi gol, porque... né? É impossível o cara fazer um gol desse. O Santos perdia por 2-0, tinha que ganhar, virou com o gol dele e ele sai como se nada tivesse acontecendo. Incrível, Dodô. Ele fez 54 gols em 97 jogos pelo Santos, uma belíssima média. É muita coisa. No Brasileiro ele fez 12 gols de Brasileiro de 2000, quase a metade de todos os gols que o Santos fez naquela edição, para você ter uma ideia. Mas o Dodô acabou sendo um cara que ficou marcado por essa dupla personalidade. Depois ele foi jogar no Rio, e aí jogou muito bem no Botafogo e no Fluminense, também jogou no Vasco. Sim. Mas no Botafogo e no Fluminense, acho que ele se encontrou, principalmente no Fluminense, né? Jogou no Palmeiras também, né, Vini? Ele cai no Palmeiras, ele cai em 2002, né? Ele no Fluminense foi vice-campeão da Libertadores também, se não me engano. Tá? Verdade. Sim, ele tava naquele time. Ele e o Washington era o ataque. Ele faz aquele golaço, né, contra o Arsenal. Isso, Sarandi, isso. Foi um cara que fez o nome dele ali nos anos 90, 2000 no futebol brasileiro. Vai ser lembrado. Sim, mas aqui o Santos ficou marcado por um Santos também que era um Santos perdedor, né? Isso é inegável. E foi depositado muita confiança nele também, né, Vini? Ele faz gol. O Dodô é um caso incrível, né? Porque assim, o primeiro gol dele com a camisa do Santos sai 1 minuto depois da estreia, né? Ele estreia contra o Paraná com 1 minuto de jogo, ele faz o primeiro gol dele com a camisa do Santos. Eu acho que não tem um jogador que fez um gol tão rápido na história santista. Não mesmo. Demorar 1 minuto para fazer o primeiro gol com a camisa na estreia, assim, é um bagulho absurdo. Aí ele faz um gol também contra o São Paulo na partida seguinte, uma vitória por 3-2 na Vila Belmiro, um puta golaço do Ailton, menino da Vila, isso. E aí começou muito bem, mas depois, enfim. E o valor que o Santos gastou nele trouxe também um peso muito grande a ele. Mas aí a gente vai para um outro jogador, que assim, o Dodô veio com muitas expectativas, porque o Santos colocou muito dinheiro. Eu até acho que se a gente converter a moeda, talvez o Dodô ainda seja a nossa maior contratação, né? Aí precisa depois fazer um estudo, mas ele muito provavelmente está entre as 5 maiores contratações em dispêndio financeiro à época, né? E aí a gente passa para um jogador que veio com uma expectativa totalmente diferente, que foi o nosso glorioso Marcos, o Marcos Arouca, que teve tudo para ser um dos jogadores mais amados pela torcida do Santos, mas a galera ainda tem bastante ressentimento e um certo bloqueio com ele. Arouca chegou ao Santos em 2010, cercado de muita desconfiança, porque ele tinha ido bem no Fluminense, tinha ido para o São Paulo com alguma expectativa e lá no Tricolor tinha ido muito mal. E aí teve uma troca entre Rodrigo Souto e Arouca. Rodrigo Souto, capitão do Santos, titular do Santos, foi para o São Paulo e veio Arouca, um reserva do Tricolor. Todo mundo achou que o Santos tinha se dado muito mal nessa troca, que o São Paulo tinha se dado muito bem, mas a história queimou a língua dessas pessoas, tal qual você, Vinícius Cabral. Eu, né? Eu ia falar nisso. Contra essa transferência, o senhor Fernando, nada de futebol.
o Fernando, um dos maiores críticos da troca na época. Não dá para trocar o capitão, não dá para trocar o capitão do seu time por um reserva do outro, mas a história obviamente fez com que o Rodrigo Souto fosse muito mal no São Paulo. Talvez até o torcedor tricolor nem lembra que ele jogou lá. Foi a calvície, né? Porque eu acho que o ápice da calvície dele foi no São Paulo, porque no Santos ele ainda conseguia disfarçar um pouco. Ainda tinha um pouco. No São Paulo não deu para disfarçar mais. Aí realmente acabou atrapalhando. A carreira dele acabou ali. Uma pena. Mas enfim, mas aos poucos o Arouca foi se encaixando naquele esquema bem maluco do Dorival Júnior e carregou o piano do meio-campo santista para que o Ganso, o Neymar e até o Wesley conseguisse brilhar lá na frente. Foi do Arouca a jogada que abriu o caminho para o terceiro título santista da Copa Libertadores. No início do segundo tempo da partida contra o Peñarol em 2011, ele tabela com o Ganso, toca a bola no Neymar, que faz a magia acontecer. O Arouca fez poucos gols na sua passagem pelo Santos, mas um deles foi muito importante, porque foi o gol que abriu o marcador na final do Campeonato Paulista de 2011 contra o Corinthians na Vila Belmiro. Mas problemas com a diretoria fizeram com que o Arouca entrasse na justiça contra o Santos por falta de recebimento de salário, aí obviamente ele não está errado em fazer isso, em procurar os seus direitos, mas ele foi assinar com o Palmeiras em 2014. A Praga Santista acabou acompanhando o rapaz. Ele nunca mais recuperou o seu futebol. Jogou em outras equipes, eu não sei qual. Eu lembro de uma passagem dele pelo Vitória da Bahia, mas não me recordo mais. O Arouca caiu, realmente entrou em ostracismo total. Joga tênis muito bem hoje, Fernando. É isso, é atleta de tênis. Ganhou um torneio recentemente, eu vi esses dias. E Arouca fez pelo Santos 267 partidas, marcou 6 gols, mesma quantidade de títulos que ele conquistou, Vini. Foi tricampeão paulista consecutivo, campeão da inédita Copa do Brasil, campeão da Copa Libertadores e também da Recopa Sul-Americana. E aí lembrar de outros São Paulinos que vieram para o Santos. A gente pode, já até citou aqui, o colombiano Víctor Aristizábal. Teve também o Humberto e o Zé Sérgio que vieram juntos, né, na transação que levou o Pita para o Tricolor. Teve aquela famosa transação do Axel para o São Paulo, onde vem para nós Macedo, Dinho, Jameli. Muita gente. Né? E o goleiro Gilberto, Vini. Frangueiro. Que depois toma aquele golaço do Juninho Paulista na bola molhada, né? Famoso, a bola estava moiada. Teve o Nelsinho, teve o Gilberto Sorriso. Muitos, né? Tiveram muitos outros jogadores que vieram do São Paulo. Até porque por muito tempo, né, Vini, o São Paulo não era visto como um tão rival do Santos pelo torcedor santista. Isso estou falando da década de 70, de 80, né, Vini? A década de 90 que acirra esses ânimos, né? É isso mesmo. Só a título de registro aqui, o Arouca ainda jogou no Galo, no Vitória e no Figueirense, onde ele encerrou a carreira. Mas com muito pouco destaque, é um cara que chegou na seleção jogando pelo Santos. Né? Teve um Brasil e Inglaterra que a meiuca do Brasil era Arouca e Ralf. Desafio das Américas também deve ter jogado. Mas isso aí até o Lucas Lima jogou. Acho que banalizou um pouco. O Lucas Lima fez gol pela eliminatórias, cara. Respeita. E no Monumental. Foi 1-1, né? Um jogo 1-1. É isso. Enfim, o Arouca, aí são escolhas, né? Que cada um faz para sua carreira, mas ele tinha tudo para estar hoje, se continuasse no Santos, na lista aí de maiores volantes da nossa história. O patamar do Renato, né, Vini? Ele, assim, nesse patamar aí, Renato. Jogou muita bola. Eu não tô falando de qualidade, tá? O Renatinho, para mim, foi craque, o Arouca não foi. Mas o que o Arouca jogou no Santos foi uma enormidade. Acho que o time bom potencializou muita também, gente. Né, Vini? A conduta do Arouca era uma conduta muito ilibada. Acho que é por isso que a torcida ficou tão chateada com ele. Ele tinha as razões dele. Acho que mais pela maneira do que ele procurou ir pro Palmeiras, né? Disseram que ele saiu do ônibus do Santos que estava indo fazer isso. Ele e o Aranha, se não me falha a memória, né, Vini? Mas o Aranha não era um cara que tinha a história do Arouca. Não, então... concordo. Não, sim, mas os dois fizeram esse movimento, né? E os dois acabaram entrando em declínio na carreira. Mas é isso. A gente trouxe aqui 15 jogadores e mais alguns outros exemplos para ilustrar que dá para trazer gente do rival, dá para ser feliz trazendo rival. E espero que o Santos traga algum jogador interessante aí, de repente, de alguns. Estão falando de Luciano, esse eu não queria muito, mas falando muito do Dudu, mas acho que não vai rolar. Do Corinthians acho que não tem ninguém para vir,
Mas era bom o Santos trazer bons jogadores para dar uma animada nesse fim de ano da galera, né, Fernando? Precisa, Vini, precisa terminar em alta. Dizem que o nosso treinador chega na segunda-feira, porque ele tem partida no domingo, né? Se realmente for Gustavo Quinteiros do Vélez, como todas as especulações estão indicando. E vamos ver o que nos reserva para 2025, Vini. O bom é que em 2025 a gente vai estar continuando falando da história do Santos. Isso é algo positivo. Isso, que a gente consegue selecionar bons momentos. O projeto continua, a gente não sabe quando a gente volta, mas voltaremos. Com certeza ali no comecinho do ano a gente volta. E para falar de história, para falar de muita coisa boa e dar nossos pitacos aqui sobre o presente, a gente está no Twitter e no Instagram como @AmigosUrbano e também no site amigosurbano.com.br. Ótimo ano para todo mundo, para você, Fernando, para a família. Valeu e até a próxima. Valeu, pessoal. Bom 2025 para vocês todos. Tchau, tchau.